Hoje vamos falar sobre transformação, mas não aquela transformação romantizada da internet, sabe? Vamos falar de uma transformação real, de dentro para fora, uma transformação de alma, de corpo, de mindset, de postura, não apenas da roupa. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma convidada muito especial que se tornou minha amiga e que eu participei um pouco dessa transformação da vida dela. Daniela Rodrigues, executiva do LinkedIn, uma mulher muito respeitada e que tem muito para compartilhar comigo e com você, deusa. Vamos lá. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Daniela, essa mulher forte que eliminou 55 quilos. E eu tenho a alegria de recebê-la aqui, Dani. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que delícia te receber, É um viu? prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Ai, gente, essa mulher ela é de uma inteligência, assim, de uma sabedoria. E o pouco que nós convivemos juntas já trouxe uma afinidade de vida, né? Isso é muito louco. Sim, foi uma troca muito natural, né? Uma troca natural. E Dani, me conta, quando que você realmente descobriu que a sua imagem iria acessar, de fato, para te alavancar na sua carreira? Isso independente de quanto você pesava ou não. É muito doido, Su, porque antes eu já estava num processo de ganho de peso por muitos anos, eu fiquei com mais de 120 quilos por uns 10 anos aproximadamente. E, assim, o real impacto dessa imagem veio somente depois do emagrecimento, porque como eu fiquei muito tempo acima, eu já não lembrava mais como era o antes, né? Então, quando eu emagreci, e principalmente no pós-pandemia também, foi quando deu um gatilho de, puxa, realmente isso daqui impacta. Ah, no pós-pandemia, porque você acabou mudando o seu corpo durante a pandemia também? Durante a pandemia eu tive uma perda, depois eu tive um ganho, porque aí pandemia muda a rotina, eu trabalho viajando, então começa a ficar dentro de casa, começa a ter aquele reganho de novo. Mas aí depois que eu voltei a viajar e ver os clientes pessoalmente, ver as pessoas pessoalmente, eu percebi que não era a mesma coisa do pessoalmente de antes e depois. Era meio que pela tela as pessoas acreditavam muito mais em mim, no que eu estava falando em si, sem ver o meu corpo. E quando as pessoas me viam pessoalmente no pós-pandemia, parece que o meu esforço tinha que ser muito maior, olha, por ser uma pessoa gorda falando. Então chega até a ser um pouco triste, assim. É muito triste. Mas infelizmente é um preconceito ainda da sociedade com pessoas obesas, com pessoas gordas. E você conseguia manter a sua imagem alinhada, a sua postura, a sua presença, mesmo sendo uma mulher gorda, tinham roupas que te vestiam bem? Muito difícil, né, Su? Então, hoje em dia, quando você vê roupa para obeso, geralmente são lojas de pessoas mais idosas, né? Então, eu com 34 anos, era um pouco difícil achar a roupa que se conectava com o que eu queria mostrar, com o que eu queria transmitir e de acordo com o meu gosto, né? Então, sempre foi muito difícil achar. Era mais a gente usando uma roupa que cabia e não a gente escolhendo exatamente a roupa que a gente queria, sabe? Então, assim, a imagem que eu queria passar não era exatamente a que eu passava, porque eu não encontrava o que eu queria ou o que eu gostava. Isso vem muito de encontro ao que eu falo sempre, né? Essa importância da gente entender que existe o que é o preconceito. É exatamente o conceito prévio. Então, você que está nos assistindo agora, com certeza você já fez um preconceito meu e da Dani. Você já reparou no nosso cabelo, na nossa roupa, no nosso cenário, como está o nosso batom. O ser humano faz isso, né, Dani? Sim. A cabeça do ser humano já traz esse conceito e nos 3 primeiros segundos. E uma coisa que eu levo sempre para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, é essa noção. Porque parece rude, parece cruel, mas muitas vezes a pessoa faz até no automático. Sim. E quando a gente para de julgar o outro e entende que, poxa, se tem algum ponto de melhoria no meu ser, vou fazer isso. Porque, na verdade, é você com você mesma, né? São batalhas internas. Com certeza. E conta pra gente, então, porque Dani tem muitas curiosidades, você está aí nos assistindo e tem aí um ponto de afinidade, você também já passou por alguma situação, às vezes até constrangedora, por achar que a sua imagem não estava condizente, independente se você é uma mulher magra, gorda, não importa.
Mas se você está com uma imagem que não condiz com aquele ambiente, às vezes um dress code que não está adequado com aquele visual. Já aconteceu com você, Dani, de chegar numa festa, num ambiente, num lugar, e você sentir que as pessoas faziam diferença ou que você não estava conseguindo expor a sua real intenção porque você não estava com a imagem adequada? Sim, algumas vezes. Inclusive em premiações globais, em eventos globais que eu cheguei aí e que eu não estava vestida como eu gostaria, mas de novo, nesse não mesmo... é uma culpa, né? Exato, não é uma culpa, mas era o que dava. E você vê que as pessoas duvidam um pouco até, nossa, por que essa pessoa está aqui, né? Nossa. Então você vê que o esforço é muito dobrado, né? Tudo que eu tinha que fazer era dobrado. E eu acho que até por isso também tanta determinação, tanto foco, porque eu percebia que eu precisava ser muito melhor, que eu precisava realmente ir além para eu conseguir ter o mesmo resultado ou chegar onde eu queria, né? Então isso era muito comum, infelizmente. Muitas e muitas vezes eu não sabia como me apresentar, porque eu não tinha como me apresentar, né? O me apresentar, eu digo, né, na vestimenta. Sim, porque afinal o Então, seu cargo é um cargo de liderança, é um cargo que traz visibilidade, e você fez e faz muito sucesso, né? Conta um pouco da sua carreira pra gente. Poxa, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, venho nesse mercado já faz 16 anos. Hoje no LinkedIn eu estou há 11, quase 11, completo no próximo mês. Então, nesse tempo, eu passei por áreas comerciais, hoje eu estou em alianças e canais, hoje eu lidero a estratégia de parcerias aqui da América Latina. Enfim, é um universo muito gostoso, predominantemente masculino. Aí tem um outro ponto de alerta. Também temos um outro ponto. Então, é um ponto onde a mulher tem que se provar muito sempre, né? E enquanto obesa, também eu tinha que me provar o triplo, né? Então, era mulher obesa, né? Então, para as pessoas acreditarem no que eu estava falando, pararem para escutar o que eu estava falando, muitas vezes eu percebia que eu tinha que tentar me sobressair, né? E essa sensação às vezes é ruim, porque nós não queremos, né? Não é que a gente queira todo o tempo estar ali no holofote, né? Mas muitas vezes a gente tem que se colocar nessa posição para ser ouvida, né? Que difícil. Mas... E quando você teve esse estalo, Dani, que te fez ali entender que existia uma possibilidade de você olhar, porque hoje você é uma mulher, imagina, lindíssima, e quando eu falo linda, não tem a ver só com a casca, tem a ver com a sua consciência, hoje ela tem esse equilíbrio, você tem presença, que vai muito além do que a estética, né? Vai sobre você saber quem você é. Sim. E se respeitar como tal. E quando parte desse princípio, a sociedade te respeita. Conta pra gente quando teve esse estalo, porque sucesso na carreira você já tinha, né? Sim, sucesso na carreira eu já tinha, já era uma pessoa bem-sucedida, com muitas premiações. E esse estralo veio muito na consultoria de imagem. Foi aí que tudo começou. Então, eu estava nesse processo, eu conheci a Su numa viagem, numa coisa totalmente aleatória. Estávamos aqui no interior de São Paulo. Enfim, depois disso mantivemos contato e fizemos uma consultoria de imagem. E nessa consultoria foi quando meio que voltou um choque de autoestima, onde eu precisava correr atrás novamente do biotipo de corpo que eu gostaria de ter. Então, assim, eu acho que é importante reforçar também, não é que o biotipo de corpo ideal é o magro, não é isso. É que eu não me encaixava no meu corpo, eu me aceitava, mas não era aquilo ali que eu queria, não era ali que eu estava feliz. Então, sim, eu queria emagrecer, né? E essa consultoria de imagem fez essa coisa voltar, porque eu já estava meio que, já tinha me aceitado, já não estava mais buscando as roupas que eu queria, porque eu já tinha aceitado que eu não iria conseguir mais comprar. E quando a gente fez essa consultoria, me ajudou muito, porque eu vi que sim, seria possível comprar roupa para pessoa gorda, do jeito que eu queria, das formas que eu queria, né? Já se adaptando ao meu corpo. Então, aquela consultoria ali deu um chacoalhão. Sabe aquele chacoalhão? Que delícia. Foi muito enriquecedor, né? Eu lembro que a Dani me ligou falando, amiga, você teria para indicar alguma consultora plus size, que atende mulheres plus size? Sim. E aquilo deu um estalo em mim também. E também foi um chacoalhão para mim. Porque não existe consultoria para mulheres lean ou plus size. Consultoria é consultoria. Sim. Mentoria é mentoria. E não importa se tem mais ou menos massa, não importa. E foi muito enriquecedor, foi muito gostoso.
trabalhar dessa maneira com a Dani, a gente conseguiu montar um guarda-roupa muito bacana, Sim. que para minha surpresa, depois de um ano, ela me liga falando, agora eu vou ter que dar um jeito com este guarda-roupa, porque eu tô metade desse guarda-roupa. Exatamente, foi isso mesmo. A gente começou a consultoria no mês de agosto, em janeiro eu já comecei o processo de perda de peso, e um ano realmente depois eu já estava uns 20 quilos mais magra. Isso é nítido a sua garra, né, Dani? Assim, a sua vontade. Você é jovem, é uma mulher jovem, é uma mulher esforçada, mas compartilha com a gente o que realmente faz você ter essa força de vontade. Poxa, Su, eu acho que, assim, eu venho de uma família que nunca teve nada fácil, né? Então, a minha família sempre lutou por tudo que teve. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. E eu já cresci com essa coisa, dessa responsabilidade, assim, sabe? Não a responsabilidade por dar sequência no que eles fizeram, mas o senso de responsabilidade, de saber fazer, de querer mais, essa ambição, essa coisa boa, sabe? De almejar coisas novas. Então, acho que essa força vem disso. Uma vez que eu coloco um objetivo, eu vou lá e persisto. É muita resiliência, realmente. Não é fácil. Não é fácil. E não é fácil em todos os sentidos. E nem falando só apenas de perda de peso. Porque a gente se cobra muito, né? Então, quando eu me coloco uma meta, seja de emagrecimento, seja no meu trabalho, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, qualquer coisa, eu me cobro muito por aquilo ali, né? Então, não é fácil. O emagrecimento em si... realmente foram 56 quilos agora nos últimos 2 anos. É um processo de, né, persistência e de foco, porque tem que tomar muito cuidado. Tem o medo do reganho, obviamente, né? Então é aquela coisa do se cuidar em dobro para que todo esforço não tenha sido em vão. Mas eu acho que é isso, a resposta é foco. É realmente essa questão do ser porreta, sabe? Ser porreta, exatamente isso. E você acha que ter um grupo, assim, pessoas que você possa trocar, mulheres que você converse, que te dê um apoio, isso ajuda? Quando você sentiu esse acolhimento, essa que é a palavra, quando você começou o seu processo não só de emagrecimento, mas o processo da consultoria de imagem como um todo? Com certeza, ajuda muito. Eu vou até abrir minhas redes sociais agora, nos últimos dias, justamente para ajudar outras mulheres que precisem também a se inspirar, porque é isso, a gente, que é mulher, a gente vê que é criada uma, como eu posso dizer, uma competição entre mulheres desnecessária, uma concorrência desnecessária, que na verdade deveria ser totalmente o contrário, né? Uma motivando a outra, uma ajudando a outra. E a minha ideia é essa, então agora eu estou compartilhando com todo mundo todas as partes boas, as partes não tão boas também do processo, para que todo mundo veja que sim, é possível, que possa dar essa motivada e que a pessoa possa dar um start no processo. Que incrível, Dani. Aliás, já aproveitem para seguir Daniela.Rodrigues, é isso? Daniela Reis Rodrigues. Daniela Reis Rodrigues. Sigam, porque a Dani realmente traz um conteúdo muito real, que traz essa empatia, independente da sua situação, né? Tem vários pontos que a mulher precisa transformar. Sim. Seja quando você sai de uma família mais simples e quer almejar uma carreira, uma vida diferente. Eu passei por isso. Seja quando você casa, você passa por uma transformação. Com certeza. Seja quando você tem filhos. Poxa, que transformação é ter filho? É um novo ser na tua vida, é o teu corpo que muda. Seja quando você tem uma nova carreira, né? E eu quero saber de você, Dani, onde começa o seu processo de transformação na sua vida? Na vida, desde pequenininha, assim, eu lembro da Dani, criança, fazendo dieta com 7 anos. Gente, essa é uma das minhas primeiras memórias, assim, que eu tenho de infância. Então, assim, um processo de transformação, e eu acho que esse foco já vem desde aí também, né? De me colocou um objetivo, o pediatra colocou um objetivo, eu fui lá e bora. Então, assim, eu acho que o processo, na verdade, a transformação, eu acho que não começa, né? Ele é um processo que é desde sempre, porque você está todo momento se transformando. Perfeito. Né? Então, você está crescendo, está se transformando, está amadurecendo, depois você começa a trabalhar, entra na vida adulta, entra no relacionamento, você que é mãe também, entra numa nova fase. Então, assim, o momento a única certeza é a transformação e a mudança, né? A gente não é a mesma mulher de ontem, não né? é. Impressionante. Todo dia aprendendo uma coisa nova. Então, eu acho que é realmente desde o momento que a criança começa a entender algumas coisas e começa
até essa evolução. Acho que E a gente nós como mães podemos instruir os nossos filhos a aceitar, primeiro, aceitar a transformação, entender que a gente tem total responsabilidade sobre o nosso amanhã. Sim, total responsabilidade. A culpa não é do outro, a culpa não é do meu marido, não é da minha mãe, não é da prefeitura, a culpa é minha. Quando a gente entende que nós somos responsáveis 100% por tudo que vai ser construído na nossa história, fica muito mais fácil de olhar essa transformação. Porque às vezes, Dani, muitas mulheres passam por diversas transformações, mas a gente não tem a sutileza de enxergar. A transformação ela não precisa ser eliminar 55 quilos, que é algo realmente visível. Né? A transformação ela pode ser em pequenas conquistas diárias. Com certeza. O simples fato, né, da gente sentar, pôr uma mesa posta, comer com consciência, olhar no olho do outro, passar na rua, cumprimentar quem está ao seu lado, cumprimentar o porteiro. Acho que isso são pequenas transformações que vai fazendo o nosso caráter evoluir, não é? Com certeza, com certeza. E eu acho que até você que estava dando um recado para as mães, né? Eu acho que essa tem que ser uma preocupação das mamães do mercado, então, porque ensinar principalmente esse skill, essa habilidade da comunicação, do falar, do se comunicar e não ficar só aqui, ó, nas telas. Nossa. Porque hoje em dia é muito mais fácil, né? Eles ficarem se comunicando por Instagram, por WhatsApp, não tem essa troca, você vê vários grupos de crianças, adolescentes sentados, 10 crianças, adolescentes, estão todos aqui interagindo pelo celular, não estão ali conversando, e isso obviamente vai até impactar o mercado de trabalho do futuro também, né? Porque assim, eles vão ter obviamente habilidades que nós não temos, porém o básico é a comunicação, é a interação, é o relacionamento com pessoas, né? Então é importante que todos estejam atentos a isso também. Total, relacionamento interpessoal. Com certeza. E falando em relacionamento, Dani, o que mudou pós consultoria de imagem na sua vida? Assim, o seu relacionamento corporativo, pessoal, amoroso, mudou? O que você sentiu de diferença? Eu acho que é tão difícil falar da gente, né, Su? É difícil, mas eu acho que a principal coisa é a autoestima. E a autoestima acaba impactando em tudo. Olha, né? Que interessante. Então você se sente mais confiança em se posicionar, você se sente mais linda no seu relacionamento, você se sente mais segura. Então eu acho que a autoestima é a palavra-chave aqui para conectar tudo, todas as esferas, sabe? Familiar, pessoal, corporativa, então... E você acha que ao seu ver, a autoestima é algo que ela consegue transbordar e impactar quem está ao seu redor? Com certeza, com certeza. Porque é engraçado que muitas pessoas falam, nossa, como você está diferente, nossa, você está brilhando. E é isso, porque você começa a brilhar e de uma forma natural. Você nem percebe, né? Mas só de estar se sentindo bem... Me arrepia, porque isso é a beleza, Exatamente. Dani. A beleza é isso, é você se sentir bem. Eu falo tanto sobre a roupa adequada, a cor, mas tudo isso é tão pequeno. A consultoria de imagem em si, sim, que é o beabá, que é o que a gente geralmente se preocupa, óbvio que tem que ser bem feita, mas isso é tão pequeno perto do que essa consultoria, essa transformação pode trazer. Com certeza. A pessoa começa a emanar outra energia. Outra energia. Outra energia. Hoje pela manhã eu falava exatamente sobre isso. O quão é importante a gente olhar no próprio espelho e falar, mesmo aquele dia que você não está tão bem, porque tem dia que a gente acorda, não está bem, o cabelo não está legal, briguei com o marido, meu filho está doente, tudo pode acontecer. Sim. Alguma transação no trabalho deu errado. É nesse dia, e aí entra um pouco do batom vermelho, é nesse dia que você olha no espelho e você fala, eu posso, eu consigo, eu sou linda, eu sou forte, eu sou inteligente, mesmo quando você está assim, caco. Exato. Você passa por isso também, Dani? Sim. Mesmo sendo essa mulher forte aí, essa mulher que sempre passa uma imagem tão perfeita no trabalho? Sempre, todo mundo passa, né, Su? Então, assim, a gente tem a armadura, né, que a gente constrói, que a gente é super importante, projeta, que é importante, obviamente, até para proteção, né? Mas todo mundo passa por isso, né? E tem dia que você quer ficar em casa, se pudesse de pijama, quem nunca, né? Que queria levantar e ficar o dia inteiro lá. Mas não, a gente... inclusive, esse processo é muito importante, de não, levanta, sacode e vai. Total. Se arruma, passa o batonzinho, pelo menos um batonzinho para dar uma curada, que realmente faz diferença. A energia
A de energia novo, muda, né? muda, né? É A sobre energia isso. dá uma movimentada. E até para quem faz reuniões online, gente, nós nos conhecemos pouco depois da pandemia. E eu lembro que durante a pandemia eu falava muito sobre se preparar para. É a mesma ideia se você coloca um chinelo e vai caminhar. E se você coloca um tênis, uma roupa de academia e vai se propor a fazer exercícios físicos. O corpo responde diferente, o músculo responde diferente. Sim. A mesma coisa é se eu vou trabalhar, se eu vou sentar na frente do computador, se eu vou fazer uma reunião, ou mesmo você que é empreendedora, que trabalha para você mesma, não se sabote dessa maneira, não caia armadilha, né? Nessa armadilha, de fato, de falar, quer saber, tá tão bom aqui na minha caminha, deixa eu ficar assim mesmo. Não, porque a sua performance muda, isso é comprovado por pesquisas, de que quando a gente se arruma para aquela ocasião, você flui porque é energia, como você disse. Exatamente, acredito muito nisso. E a impressão dos Você 3 segundos que você falou também, né? Eu ia te perguntar isso agora. Sim. Você sentiu que nos 3 primeiros segundos, como é hoje? Porque você viaja muito, né, Dani? Você geralmente, quais países que geralmente você está para fazer reuniões? Geralmente eu fico aqui na América Latina, então é mais Chile, Colômbia, Peru, México. Fica por aqui na região. E quando você chega para uma reunião de negócios, você sente que a sua imagem impacta as pessoas? Se você chega mal arrumado, se você chega arrumado com um lenço, com uma maquiagem, como é essa sua presença? Assim, como você vê no mercado global de uma grande empresa, que é o LinkedIn. Sim. E é engraçado isso, até é engraçado responder, porque antes era meio que passar despercebida. Então, antes era um esforço para me notarem, para começarem a prestar atenção no que eu estava falando, né? Agora não, agora vai muito de uma forma natural. Então, eu falo, as pessoas já param. Exatamente. Então, assim, a hora que eu abro a boca, as pessoas já param para escutar, para entender o que eu estou falando. Até meio que olhando o lado oposto também, aquela coisa, ai, é bonita, é linda, tá super bem arrumada, será que é inteligente? Então, agora é o oposto do parar, pagar para ver se o que eu estou falando realmente é correto, se é certo, se está de acordo com as expectativas. Então, agora são lados opostos. Antes era o não ser notado e fazer um esforço gigante para que as pessoas passassem a notar. E agora é a prova contrária de, pera, será que essa menina sabe o que ela está fazendo? É só uma carinha bonita, né? Então, chega até a ser cruel, né? É muito doido. Nós somos assim, né? A gente não pode nem criticar, porque, como a gente falou, nós fazemos esse preconceito. Sim. Eu, minha vida toda, eu sofri esse segundo lado de, essa carinha aí bonitinha, será que ela vai ser modelo burra? Sempre foi assim. E que tá tudo bem, eu não vejo isso com raiva, com nenhum sentimento pejorativo, eu vejo com amor. E que bom que eu tenho a oportunidade de mostrar o que eu aprendi, o que eu sou, o que eu posso compartilhar. Sim. Agora, Dani, você tem noção do que é o seu testemunho para nós, mulheres? O quão isso é precioso. Você falar, você viveu essas duas facetas. Sim. Muito clara, muito latente na sua vida. Sim. E que você tenha muita sabedoria para poder compartilhar isso com tantas pessoas, que você possa levar isso para o mundo mesmo, para as redes sociais, porque eu acredito que muitas mulheres podem se beneficiar e muito sobre esse seu testemunho. Essa é a ideia, porque eu confesso que eu sou uma pessoa tímida, não gosto muito de abrir assim coisas na minha vida, mas eu abri justamente por isso, abri as redes sociais faz 2 semanas, super recente, justamente para incentivar outras mulheres, porque eu vi que quando eu falava qualquer coisinha do tema ou do tipo, eu vi que, assim, muitas pessoas reagiam. Se identificam. Poxa, não para, se identificavam, você está me ajudando muito. Eu falei, poxa, por que não, né? Vamos ajudar outras pessoas, que eu sei o que eu sofri, né? Então, vamos ajudar outras pessoas também a conseguirem se encontrar e chegar no objetivo. Que linda, né? E é possível sim, gente. É sobre isso. Quando a gente fala sobre autoestima, sobre presença, é para você não precisar ficar se explicando. Quando eu falo que a imagem comunica nos 3 primeiros segundos, sem você precisar abrir uma palavra, abrir a boca para falar um nada, as pessoas já vão entender. E se você está aí nos assistindo e sente que você precisa mudar algo na sua vida, na sua imagem, acredite em você, independente da sua idade, independente da sua situação, independente se você é mãe, se você não é, porque eu costumo dizer, Dani, que as coisas se concretizam 2 vezes. Primeiro elas se concretizam aqui, depois elas se concretizam na vida real.
Sim. Então, o problema é quando a gente não sabe o nosso objetivo, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, quando a gente não sabe qual é o nosso sonho. Primeiro sonho, aí o sonho vai se realizar aqui Exato. e depois realizar na verdade. Com certeza, tudo começa aqui. E podemos dizer que Daniele Rodrigues é uma mulher que realizou o sonho dela? Você é uma mulher realizada? Sou uma mulher realizada em todos os aspectos, familiar, corporativo, trabalho, família, tudo. Que linda. E agora Muitas vai ser coisas- realizada como influencer digital. Por favor, sigam a Dani. Sigam. Que delícia, Dani. Olha, é uma Obrigada, alegria Su. sempre ter você por perto, você compartilhando seus ensinamentos. Eu espero que vocês aí tenham sido tocadas também com a história da Dani. E uma mulher que vivenciou todos esses âmbitos, né, da vida e que só está no começo da carreira, né, Dani? Sim, Tem muita coisa aí pela frente. com certeza. Queria que você dissesse uma palavra para alguém que está aí passando por alguma situação de transformação, seja ela qual for. Que frase que você quer deixar para as nossas deusas? A frase é, eu acho que não deixe de acreditar em você e não deixe ninguém te subestimar. Então, mantenha por perto pessoas que te alavanquem, pessoas que te motivem e pessoas que estão te julgando, pessoas que duvidem, afasta. Porque tudo é energia, né? Então, mantenha por perto pessoas que estejam junto com você, que queiram o seu bem e que queiram você lá no alto. Então, o seu objetivo, com certeza, vai ficar muito mais perto. Que linda! E olha, só dando spoiler, a Dani é uma das deusas que está comigo lá na Academia das Deusas. Se você quer participar também, aproveite, me chame ali no Instagram, porque a gente ajuda mulheres, uma ajuda a outra. A Academia das Deusas é um espaço seguro e muito especial. Gente, é sempre uma alegria estar aqui. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, vai na sua TV, baixe VRT Channel. Você pode baixar na sua TV, no seu celular, aplicativo. E o nosso Palco das Deusas acontece todas as quartas-feiras aqui no VRT Channel. Compartilhe com as amigas. Compartilhem, gente, foi um prazer. Beijo e até o próximo, deusa! Palco das Deusas, com Suelen Arrigo.